at first just go sleep. Turn the light up, shade off veil. Aí, então, começando aqui. Espero que todos vocês estejam bem. E aí, pessoal, deram uma estudada da semana passada para essa? A aula passada a gente foi falando um pouco de Aristóteles, né? Desculpa, de Platão. A ideia da equidade em Platão, para a gente tentar definir essa ideia de virtude, né? De justiça como valor absoluto em Platão. Ficou alguma dúvida das leituras? Leram o material que eu coloquei lá no AVO para vocês? Chegaram a dar uma lida na República? Alguma questão, algum comentário até aqui? Ou a gente já vai continuando? Tá. Isso aqui tá beleza. E o que é? Coloquei para vocês o livro do Caio Prado lá, também do Aristóteles. É bem interessante aqueles materiais. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos continuar ainda dentro desse conceito platônico da ideia de justiça. E agora nessa segunda parte do que a gente vai discutir aqui, talvez seria importante para a gente colocar agora uma parte mais crítica platônica, que eu acho que também é importante para a gente tratar um pouco essa parte crítica do Platão, para conseguir tentar definir um pouco melhor essas questões de colocar a justiça num parâmetro de virtude, né? Porque talvez esse seja um ponto dos mais sensíveis na filosofia platônica. Por que a justiça deve ser colocada em um patamar de virtude, né? Ou seja, numa espécie de demonstração, numa espécie de exercício potencial máximo do poder do que é a alma, né? A gente entendeu a aula passada sobre a ideia de alma, né? No Platão, ou seja, do conhecimento, da antípoda do terreno, né? Na antípoda do corpo físico. Tudo que se limita ao corpo físico não se limita, o conhecimento não se limita à alma. Então, esse é um ponto, talvez, dos mais essenciais para o Platão. E, sobre esse ponto, é interessante a gente definir que, se a gente está colocando a justiça como um elemento virtuoso, a gente está colocando ele num plano de entidade, né? Num plano de, como dizer assim, num plano ideal, claro, né? Num plano ideal da alma, né? Do conhecimento. E isso é bem interessante para a gente pensar, pessoal, porque a grande preocupação platônica aqui é que sempre que a gente tem uma ligação, vamos dizer assim, a gente tem uma reflexão de busca de justiça ligada ao terreno, ligado ao corpo físico, essa busca de justiça, ela automaticamente, ela naturalmente acaba se tornando injusta.
Ou seja, ela automaticamente acaba se tornando um elemento vicioso. Ou seja, buscar justiça só é possível num plano de alma, só é possível num plano de conhecimento. Sempre que se tenta relacionar a justiça com um elemento terreno, com um elemento do corpo físico, com um elemento de relações com o terreno, a gente vai ter sempre uma impossibilidade de determinação da justiça, né? Aqui a gente pode ter várias alegorias para isso, né? Vou até abrir aqui para vocês. Calma aí que eu vou encontrar aqui para vocês, para a gente tentar entender um pouco qual que é esse sentido platônico dessa determinação do que é justiça, né? Quer ver? Tinha deixado separado a imagem aqui. Onde está? Essa aqui está em qualidade baixa, mas ainda assim é possível observar. O terreno, pessoal, o plano terreno, ele sempre vai ter uma limitação. Sempre vai ter uma limitação pelo ponto de vista da exceção. Tá? Tem um pessoal falando que não está conseguindo conectar aqui. O pessoal falando que não está conseguindo conectar. Estranho. Aqui tá tudo certo. O professor tinha falado, mas consegui. Ah, você conseguiu, beleza. Acho que a Clotilde que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver se tem alguma configuração diferente aqui. Aí. Bem, olha aqui. Essa é uma imagem, meus caros, que é, né, uma determinação de Laconte aqui, né, sobre deuses gregos, né? Veja só que interessante, né? Aqui a gente vai ter a tradução grega da Antípoda, né? Como assim? Como que eu consigo representar algo que seja determinantemente divino, ou seja, determinantemente do plano perfeito, do plano ideal, do plano da alma, tá? Como que eu consigo representar a alma como o perfeito, o virtuoso, sendo que a minha visão, a minha sensibilidade, a minha possibilidade terrena me impede de visualizar coisas que sejam perfeitas, né? A gente falou aula passada, né, sobre aquela questão de que a gente consegue imaginar coisas, a gente consegue pensar coisas no caminho da perfeição, né, no caminho do imaginário da perfeição, porém a gente tem uma séria dificuldade de chegar na perfeição em si. Quando a gente chega na demandada perfeição do conhecimento, né, do que a gente imaginou, a gente percebe que a gente foi limitado pelo terreno, né? A gente foi limitado pela nossa percepção solipsista, pelas nossas sensações. E sensações, entendam, sensações, elas são predominantemente terrenas. Sensações não são funções de conhecimento, não são funções de alma. São funções corpóreas, né, do corpo físico. Então, suas sensações sempre acabam te limitando à perfeição. Isso é uma ideia muito importante platônica, né? Toda a estética grega, ela trabalha em cima de um conceito em que a estética pode vir a determinar pela contradição, né? Pela contradição, a revelação, vamos dizer assim, né? A revelação de algo para além do terreno, né?
essa escultura aqui, ela tem muito para a gente a oferecer nesse sentido, porque aqui a gente tem, veja, a gente tem um corpo físico estético, né? Isso é muito importante para os gregos, né? A estética do corpo, né? A estética do corpo é muito importante. O corpo físico é esteticamente bem visualizado. E um ataque aqui de serpentes, né? Que você pode ver a serpente atacando o Deus. E ao mesmo tempo que ela ataca o Deus, ele permanece com um rosto de complacência, né? Ele permanece com um rosto, veja, um rosto pacífico, não de sofrimento, que seria o sofrimento causado por o ato da cobra, né? A cobra aqui, o animal que todos se desesperariam. Veja aqui, ó, a figura diminuída ao lado, né? Essa figura diminuída ao lado aqui também é atacada pela cobra. E veja aqui o rosto dessa figura ao lado, né? É o rosto de desespero, né? Porque essa figura é predominantemente humana. Essa figura é humana, por isso que o desespero dessa figura é justificável, né? Por isso que o desespero dessa figura aparece aqui nessa imagem dessa forma aqui, nesse canto direito. Essa é uma figura humana que responde a esse ato de uma forma visivelmente humana, né? Você tem um ataque de um animal feroz, de um animal mortal, e esse aqui é o rosto que se espera dessa sensação desse animal, né? Dessa sensação deste ataque, certo? Vejam só, diferente dessa imagem estética de Deus, essa imagem etérea de Deus humanizado. Ao mesmo tempo que ele é atacado pelo animal feroz, venenoso, violento, ele permanece com uma feição pacífica, né? Com uma feição de condescendência, uma feição que não demonstra dor, não demonstra desespero. É uma função extremamente etérea dessa relação, né? Vejam só que interessante, quando a gente está trabalhando com este conceito, tá? Certo, isso aí, tá certo. Bem, quando a gente está trabalhando com esse conceito, a gente necessariamente está trabalhando com o conceito grego de excepcionalidade, né, de excepcionalidade, para a revelação de algo não palpável, para a revelação de algo ideal, né, no sentido platônico. Só pela essa figura a gente não teria a possibilidade de falar que isso é um Deus. A única coisa que transforma esse sujeito em Deus não é sua estética bem desenvolvida. Não, é a incoerência com a sensação. É a incoerência com a sensibilidade do ato, né? A sua expressão contradiz o ato em si. Bem, talvez para facilitar um pouco melhor aqui, ainda mais nossa compreensão, também trouxe um quadro aqui para a gente numa realidade um pouco mais dinâmica do medieval, do cristianismo medieval, né? Veja só, essa aqui é uma pintura clássica, né, que representa céu, inferno e purgatório, né? E no meio a santificação terrena, né? É muito interessante essa imagem, porque se a gente esconde, né, se a gente esconde a parte de baixo, né, a parte inferior, e a gente se concentra somente... Tem como aumentar zoom disso daqui? Deve ter, acho que por aqui consigo aí. É que a imagem não está em resolução tão alta. Se a gente se foca só na representação do céu, né, da representação do paraíso, sem as partes de baixo, a gente não tem como identificar isso como paraíso. A gente tem no centro uma figura humana, de roupa branca, barba, né? Pessoas em volta, crianças em volta, mas nada que nos represente especialmente a pureza, o etéreo, a bondade, a perfeição
do paraíso. Mas ao confrontar essa imagem de uma sensação terrena simplesmente boa com a imagem do inferno, onde a gente consegue determinar a monstruosidade do inferno, certo? A gente desenha um monstro, o pintor, ele desenha a monstruosidade, a dor. Ao colocar em contradição essa figura monstruosa do inferno com uma figura simplesmente boa, terrena, essa figura boa terrena se revela como uma figura perfeita, como uma figura de céu. Só é possível a gente determinar o céu a partir do inferno. Só é possível a gente determinar o Deus a partir de sua contradição ao sofrimento humano. Essa estrutura, meus caros, é extremamente interessante do ponto de vista dessa diferenciação entre a alma e o terreno, porque é justamente nesse ponto, é justamente nessa configuração, né? É justamente na configuração da contradição, da antípoda entre o mal perceptível pelo terreno e o bem somente possível de se determinar por um plano ideário que, para determiná-lo, naturalmente você é atrapalhado pelo plano terreno. Ou seja, o plano terreno permite a identificação do mal de forma integral. Você tem uma integralidade na identificação do mal do plano terreno. Você sabe o que é ruim. Você sabe o que é mal. Só que o bom, não. Para esse pensamento que a gente está estudando, para esse pensamento grego antigo, e ele vai ser levado, de certa forma, para o medieval, só que por outras perspectivas, o bom, aqui traduzido como virtuoso, ele só se revela a partir de sua exceção. Ele só se revela a partir de sua antípoda direta. Eu não identifico o que é bom, eu identifico o que é mal. Eu identifico e percebo o vício. A virtude se demonstra na identificação do vício. O caminho ideal para a composição do elemento virtuoso é a revelação do vicioso. O grande problema é a gente só consegue identificar por antípoda a relação direta do que é bom, da sensação terrena do bom, da sensação terrena do confortável, em relação com a sensação terrena do mal. Ou seja, o mal é 100% identificável, enquanto o bom só é identificável nos limites do mal. Isso significa dizer, a nossa dificuldade de encontrar virtudes depende dos resultados negativos da implementação, da tentativa da virtude em relação ao combate do mal terreno. O combate do mal terreno é uma tentativa ideária de combater aquilo que é identificável, o vício, por meio de uma idealização virtuosa. O problema é a realização daquilo que a gente identifica como virtuoso para combater o mal, ele é limitado ao terreno, ou seja, ele também gera vícios. Isso significa que ao gerar vícios, do mesmo jeito que a gente falou lá passada da ideia da cadeira perfeita, quando a gente chega na realização ideária por meio do conhecimento, limitada pelo terreno, da forma como agir aquele ato mal, a gente naturalmente vai perceber que a gente também gera mal ao tentar corrigir o mal. Porque nosso plano ideário de virtude é só uma revelação limitada à sensação do mal. Então, a partir desse erro, ao criar um remédio para o mal, a gente começa a tentar desenvolver, pelo menos essa função platônica da polis, desenvolver pelo erro, a melhoria, a adaptação,
vamos dizer assim, o desenvolvimento do virtuoso. Mas o virtuoso, ele só é possível pela revelação dos vícios no ato de tentativa terrena de identificação do virtuoso. Vou continuar com esse desenvolvimento mais um pouco aqui. Vocês estão seguindo o que eu estou dizendo ou não estão conseguindo? Tá dando para entender? Por enquanto, sim. Beleza. Bom, então tá bom. Aqui está o grande problema. Se eu falo para vocês, me deem um exemplo de uma injustiça, todos vocês vão conseguir me dar um exemplo de uma injustiça. Isso é claro. Se eu peço para vocês identificarem para mim agora um exemplo de injustiça, provavelmente todos vocês vão conseguir me dar. Eu gostaria que algum de vocês me desse um exemplo de algo que é injusto. O valor do tributo agregado aos alimentos. Ótimo, Renato. O valor de impostos, né, o tributo aplicado à alimentação, né, uma questão de saúde, de direito básico como alimentação, é uma injustiça. Daí, o próprio Renato, você teria uma solução justa de qual seria a melhor forma de combater a injustiça desse tributo? Olha, eu tiraria privilégios por parte da esfera do grupo que compõe, não só eles, muito fala do grupo que compõe Brasília, que são os eleitos, mas não só eles, mas tem muitos outros impostos que levam aos grandes, aos barões terem privilégios, aviões, navios, iates, enfim. Tem vários outros pontos que dá para cortar, mas também há de concordar. Eu trabalhei na política, ainda trabalho na política, e eu não concordo com o tamanho contra-cheque, não só os contra-cheques, mas os penduricalhos que eles têm, e o próprio judiciário tem, os concursados, e na contrapartida, o básico, o trabalhador que ganha um salário mínimo, se tivesse esse tributo pelo menos pela metade, se ele gasta 1.000 por mês, gastaria 500. Ótimo. Ótimo. Veja só que interessante agora, Renato. Você me deu um bom exemplo de uma forma de combater essa injustiça de tributo específico. Só que a gente vai ter um problema aqui. Provavelmente aqui entre nós, aqui entre o pessoal que está aqui, acho que a maioria vai concordar com você. Pode ser até em que não concorde. Mas vamos colocar, você deu o exemplo, por exemplo, vou pegar um dos exemplos que você deu, tá? Do judiciário, por exemplo. Das verbas extras do judiciário, né? Eu tenho certeza, e bastante certeza disso, que se você for perguntar para a grande maioria dos membros do judiciário se isso são penduricalhos, eles vão dizer que não, eles vão justificar o porquê não, e eles vão dizer que essa não é uma boa saída para a desigualdade social ou para a diminuição de imposto nos alimentos, né? Por outro lado, alguém pode argumentar com você também assim, não, eu acho que a melhor forma para isso é, como alimentos são essenciais, a gente tirar os impostos dos alimentos. Daí, provavelmente, o ministro da Economia ou alguém nesse sentido vai falar, se a gente tira o imposto dos alimentos, a gente tem um déficit de arrecadação tributária que pode acabar com o nosso sistema tributário. Daí você vai ter provavelmente alguém que vai argumentar que se você não tem determinadas arrecadações no legislativo, por exemplo, você vai facilitar a entrada corrupta dentro do legislativo. Enfim,
você falou aí, você já trabalhou na política, trabalha na política, você provavelmente já teve contato com todos esses tipos de argumentos sobre como gerar um efeito justo sobre esse elemento. Sabe qual que é o grande problema aqui, Renato? Provavelmente ninguém discorda que pessoas que não têm acesso à alimentação e que o Brasil tem uma carga tributária muito grande, inclusive para o ponto de vista alimentício, vai ser muito difícil você encontrar alguém que discorde disso. Vai ter uns malucos aí sim. Você sabe que vai ter uns malucos que vão discordar disso, mas vai ser mais politicamente do que argumentativamente, né? Vai ser mais uma falácia argumentativa do que, na verdade, uma própria argumentação. A questão que você deu um exemplo muito bom, porque quando a gente está falando de alimentos, a gente está falando de fome, a gente pode trazer, por exemplo, o elemento da fome como uma injustiça. E é quase que, sempre vou ter que levar em consideração as exceções, mas é quase que unânime. As pessoas entenderam que alguém passar fome, alguém não conseguir comprar alimentos básicos, é uma injustiça. Isso é praticamente pacífico, imagino eu. Alguém discorda disso aqui, que isso seria injusto? Alguém aqui discordaria desse ponto? Bem, eu realmente acho que é difícil, porque fome é uma coisa que poucos vão discordar. O grande problema vai ser quando eu começar a discutir, quando a gente aqui começar a discutir, eu, você, Renato, os demais colegas, qual é a forma mais justa de corrigir essa injustiça, a gente já não vai ter essa unanimidade. Como é possível? Se todos nós estamos pacificamente concordantes que este fato é injusto, se o fato da existência da injustiça sobre esse ato não é uma polêmica, por que a forma de realização da justiça sobre esse ato é polêmica? Alguém consegue tentar me dizer o porquê? E aí? Vou começar a apontar vocês. João, alguma opinião? Mariana? Alguma opinião? Porque à medida que você começa a favorecer esses grupos que estão sofrendo da injustiça, você ataca e diminui a qualidade de vida da outra pessoa que está sofrendo com isso isso. é maravilhoso. E você acabou de tocar num ponto maravilhoso. Olha só o que você está me falando, João. É perfeito isso que você está me falando. Você falou, à medida que alguém é privilegiado, outra pessoa que era privilegiada vai perder seu privilégio. Enfim. Ou seja, a nossa determinação de justiça é individual e sensitiva. A nossa determinação de justiça é terrena. Não é macro, não é fenomenológica, não é social. É a partir de mim mesmo. Eu acho justo a partir da minha experimentação daquele fato. Isso que você está falando, João, é perfeito para isso que a gente está estudando aqui. Eu acho justo só um exercício de identificar a injustiça, que isso é muito fácil, porque a injustiça é uma sensação de dor. É uma sensação negativa. Isso é pacífico entre todos nós. A dor, ela é comum. O prazer, ele é individual. E eu penso em justiça a partir de um elemento de prazer individual. Ou seja, do ponto de vista platônico, eu penso em justiça a partir do movimento terreno e não do movimento de alma. Eu penso em justiça a partir do que é terreno e não a partir do que é conhecimento. Eu tento pensar em justiça pela lógica da injustiça. Lá no ano que vem, quando a gente estiver terminando esse curso no quarto bimestre, a gente vai falar de Foucault e a gente vai falar, por exemplo, de prisões. Né? E prisões é um dos assuntos mais polêmicos e complicados da justiça. Porque ela nunca é justa. Mas como nunca é justo? Claro que é justo. O cara matou, o cara cometeu crimes terríveis. Como que não é justo ele estar preso? Porque justiça
a justiça que a gente determina quando a gente fala ele merece estar preso é uma justiça terrena, é uma justiça do corpo físico. Significa dizer que, para aquele sujeito, não é justo estar preso. Ou seja, a gente leva pela lógica terrena, a gente leva pela lógica da sensação. Por conseguinte, pela lógica terrena, é muito difícil que exista uma pacificidade sobre justiça. Aqui que está a grande questão. Aqui que está o fio. E no movimento platônico, pior. Porque normalmente nossos movimentos de justiça eles estão muito mais ligados à vingança do que à própria justiça. Porque a vingança é um elemento vicioso de contemplação e de sensação benéfica pelo mal contra o mal. Então eu uso o mal contra o mal. Eu uso o prazer vicioso contra o ato vicioso. Isso é vingança. É a sensação, a vingança. A justiça não é sensação. A justiça é plano virtuoso. Você não sente a virtude. A virtude é um elemento ético. É o elemento da polis. É o elemento apresentado a todos indistintamente. Ou seja, a gente está falando aqui de um movimento em que o Platão está propondo para a gente que a gente só consegue pensar em virtude principalmente, né, nessa entidade, nesse valor absoluto da justiça a partir do vício, a partir do mal. E a gente só tem a revelação que esse vício, que essa vingança, que essa sensação própria não é viciosa a partir do momento que a gente faz. E como falado pelo João, outras pessoas começam a sentir que esse ato, denominado ato justo por mim, ou por um grupo que sente assim como eu, determina aquele ato como injusto. A justiça ela deve estar no plano universal da ética. Porque o plano universal da ética ela não tem necessariamente uma discussão a respeito de sensações. Deixa eu ver o que o Renato colocou aqui para mim. Por mais que a maioria dos professores concorde que bandido bom é bandido morto, eu espero acreditar que isso que você esteja falando não seja tão real assim, Renato, que espero que a maioria dos professores não pensem assim. Não concordo. Eu também não. Definitivamente eu não concordo, Renato. Bandido bom não é bandido com justiça feita, em si indivíduo restaurado. Eu concordo mais que plenamente com você, Renato. O Skinner, né, eu gosto dos estudos do Skinner, garante que o meio faz o indivíduo. O que o Estado tem privado de meio para fazer o indivíduo e agora quer fazer justiça. Eu não vou ler a palavra aqui, tá, Renato? Esse finalzinho eu não vou ler porque tá gravado. Mas essa é uma lógica, dentro desse padrão que a gente está discutindo, Renato, essa é uma lógica extremamente grega. Tá certo que a lógica grega não vai ser tão... você está seguindo uma lógica, assim como eu entendo também, e seria mais ou menos o mesmo ponto de vista que eu seguiria, que é uma lógica mais protecionista, né? Que é uma lógica mais de garantista, vamos dizer assim, de garantia de direitos, né? Claro que o movimento platônico ele não vai ter exatamente esse sentido, né? Ele não vai ter um sentido tão social assim, né? Vai ser um sentido mais de ética geral e aristocrata, claro. Principalmente quem está falando do modelo ateniense. Mas vai ser pacífico que essa história, por exemplo, de bandido bom é bandido morto, ou como que a justiça é feita, vai ser uma reflexão grega, né? A gente pode adaptar a reflexão grega aqui para um padrão, por exemplo, assim, né? Pensa só. Ouço muita gente falar, por exemplo, que muita gente, que geralmente o pessoal fala assim, esses defensores de direitos humanos, né? Eles costumam, não sei por que virou
de um tempo para cá virou uma tentativa de ofender alguém, chamar de defensor de direitos humanos. Não sei qual que é o problema. Deveria ser o óbvio defender direitos humanos, né? Mas, enfim. Existe uma tentativa de deslegitimar o discurso dos direitos humanos, falando que os direitos humanos só defende o bandido, né? Veja só, Renato. Bandido. Vamos tentar refletir nesse primeiro ponto do que a gente está discutindo aqui. O que significa bandido? Alguém sabe me dizer? Qual que é a etimologia, a filologia da palavra bandido? Alguém chuta? Nenhuma chutinha? Nenhum chutinho? Bom, vem do latim. Vem do latim. O que está acontecendo aqui? Que tá tudo errado para mim aqui. Vem do latim. Aqui, agora foi. Bandire. O que significa bandire? Bem, que a gente vai ter duas etimologias diferentes. A gente vai poder relacionar bandire com banido. Só que não banido de qualquer lugar. Banido da mesma origem também de bandire, que é bando. Para você ser banido, você tem que ser banido de um bando, né? Bandido é o fruto excepcional do banimento. O que significa esse banimento? É aquele sujeito, esse bandire, é aquele sujeito que não alcança os patamares do bando, né? Quando a gente fala de bandido, né, a gente está falando de um banimento de um grupo. Essas pessoas normalmente costumam falar, né, seguindo aqui a reflexão do Renato, que, por exemplo, esse tipo de pensamento tende a defender pessoas e tentar tratar elas como vítimas da sociedade. De fato, é uma verdade. Porque o que é esse vitimismo social? É o banimento do não alcance. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Vejam só, qual que são os crimes hoje que mais geram prisão no Brasil? Né? Os crimes que mais geram prisão, responsáveis por mais de 50% do encarceramento brasileiro, são crimes relacionados a crimes contra o patrimônio, ou crimes patrimoniais, não necessariamente contra, mas patrimoniais, sem violência. Dentre esses crimes, a gente tem, então, tráfico de drogas, que é um crime contra o patrimônio sem violência. Mas ele gera violência reflexa. O crime em si não gera violência. O crime é comercial. Né? O crime é comercial. É venda ou furto. A subtração sem violência de algo. Essas duas reflexões já nos revelam, e tirando essas, começam os crimes com violência também ao patrimônio. Né? Fora isso, a gente vai ter ainda outros sem violência, como estelionato, apropriação indébita e depois roubo, que também é um crime com violência contra o patrimônio. O que leva as pessoas a cometerem crimes contra o patrimônio ou crimes patrimoniais? O que leva uma pessoa, por exemplo, a traficar para ganhar mais dinheiro ou furtar para ter determinado bem? É o enquadramento de consumo básico. Essa pessoa, ela faz isso em geral, tá? Não vou generalizar, porque claro que a gente tem muitos magnatas aí por trás, por exemplo, do tráfico de drogas, só querendo poder e muito dinheiro. E magnatas, aristocratas, inclusive. Mas em geral, né? Eu estou falando da população carcerária. Essa população, ela busca uma emulação
do consumo de um bando, né? Você vê que, por exemplo, se a gente for conversar antropologicamente, o estilo, porque o estilo é estética, e estética é muito importante para a filosofia. O estilo do sujeito, o arquétipo do sujeito bandido, porque isso é extremamente importante para a gente. Qual é o arquétipo do sujeito, a estética do sujeito banido, do bandido? Ela é uma emulação da sociedade de consumo que a gente vive. Ou seja, o que causa o bandido é o bando. O bandido emula a necessidade de alcance ao bando, que é o consumo. E vejam, o bandido não é o criminoso. Isso que é um detalhe bem importante. Imaginem só. Está de noite. Totalmente de noite. 3 horas da manhã. Você voltando sozinho para sua casa numa rua mal iluminada. Está voltando sozinho para casa numa rua mal iluminada. Já está com medo, né? Segurança pública, né? Direito social. De repente, no meio do caminho, numa parte que os postes estão queimados, quase sem nenhuma luz, você vê vindo na sua direção passos, uma pessoa, uma silhueta. Como você está se sentindo nesse momento? Com muito medo. Medo de quê? Medo de uma potência de ser violado pelo banimento. Ou seja, você membro do bando, vai ser atacado para quê? Em geral, eu não estou falando aqui de perigos fora desse movimento, estou falando dos movimentos gerais aqui. Eu não estou falando de uma possibilidade de estupro, de uma possibilidade desse tipo de violência, que é outra significância. Aqui eu estou falando dos crimes em geral, né? Da maior parte dos crimes. A primeira coisa que passa na sua cabeça é que você vai ter seu celular furtado, que você pode ser ali ameaçado, que você pode apanhar para ter o seu tênis roubado, o seu celular roubado, elementos de consumo e identificação de bando, né? O seu celular, consumo, seu tênis, consumo, seu relógio, consumo, supérfluos não necessários do bando, movimentos de identificação, que você vai perder esses elementos supérfluos não identificados do bando para quem? Para um banido, para aquele sem acesso aos elementos do bando. Que maravilha. Você com medo. E a pessoa começa a se aproximar. À noite, na escuridão, como está aqui agora. Quando a pessoa chega perto de você, você olha para ela e quem é? Eduardo Cunha. Criminoso condenado. Criminoso de fato. Condenado pela justiça a anos de cadeia e a justiça brasileira o considerou culpado por um crime. Qual é a sua reação nesse momento? Eu digo sem o menor remorso e generalizo, e me incluo nisso. Você respira aliviado, porque é só um criminoso e não é um bandido, não é um banido. Era só um criminoso, Eduardo Cunha, branco, de terno, provavelmente com perfume caro, ele deve ser cheiroso, muito provavelmente. Bem vestido, fala bem. Ele é um criminoso do erário. Ele não vai virar para você e falar, me dá 27,5 do que você tem na carteira aí. Não. Na sua sensação, naquela realidade, pouco importa Eduardo Cunha para você. Eduardo Cunha é só um criminoso. Nunca Eduardo Cunha é um bandido. Vamos voltar que se faça luz. Onde está o seu caráter de justiça nesse ponto? O seu caráter de justiça está na reflexão do medo da vingança.
Enquanto a pessoa vinha, você estava torcendo para que a polícia passasse, para que levasse aquele cara embora, que aquela pessoa tropeçasse, batesse a cabeça no chão, que ela fosse embora. Você começa a desejar até a morte daquela pessoa. Por quê? Porque a sua sensação de injustiça é muito iminente. Mas não é a sensação de justiça que você e eu fingimos que consideramos a respeito do que é justiça ética, o generalizado, universal, de alma, de conhecimento, que é a lei, que hipoteticamente é a lei. A sua noção de justiça, a minha noção de justiça, é solipsista, é sensação, é terrena. E platonicamente não se faz justiça dessa forma. E a gente acabou de ver o porquê. Num exemplo muito interessante, que eu agradeço a colocação do Renato aqui, porque possibilitou esse exemplo. Essa é a grande reflexão do porquê a nossa sensação, a nossa vivência terrena impede que a gente pense na virtude de justiça. Vocês estão entendendo? Alguma colocação? Renato, alguma coisa a respeito disso? Algum outro colega quer fazer alguma colocação sobre isso que a gente está conversando aqui? É uma questão forte, polêmica. Seria interessante se alguém colocasse alguma coisa nesse ponto. E aí? Ô, pessoal, liguem o microfone aí, falem, botem pra fora, me xinguem. Fala que eu sou um defensor de direitos humanos de criminoso, como diz o Capitão Nascimento. Esses intelectualzinhos de esquerda que ganham vida defendendo vagabundo. Falem pelo menos isso, pô. Nada. Pô, a gente polemiza e ninguém faz nada, pô. Essa juventude já foi mais ativa na crítica. Onde já se viu uma coisa dessa? O professor, a única coisa que eu discordo é naquela parte de, por ser o Eduardo Cunha e tal, e na questão da vestimenta. Eu acredito que sendo qualquer outra pessoa, se ela tivesse bem caracterizada, já serviria como uma forma de alívio para a pessoa. João, concordo. Eu coloquei mais o Eduardo Cunha aqui porque é um exemplo de uma pessoa que ela tá... É o que eu achei que é menos polêmico o Eduardo Cunha, porque ele é um político que está condenado, né? Que a justiça já condenou. Então, tecnicamente ele é um criminoso, né? Tecnicamente. Não coloquei nenhuma polêmica aqui de outro político ou qualquer coisa assim. Escolhi o Eduardo Cunha porque é um político meio pacífico, né? Sobre sua criminalidade ali. E mesmo sendo um criminoso, ele não se enquadra no caráter de bandido. Né? O bandido não é necessariamente o criminoso. O bandido é um arquétipo vicioso da nossa tentativa de buscar a justiça, mas uma justiça individual, uma justiça solipsista, uma justiça que está mais próxima do vício da vingança. Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito mais, a gente já fez mais ou menos, já fez uma hora de aula aqui, mas eu ainda vou colocar um último ponto para a gente refletindo para a aula que vem já, tá? Que eu gostaria que vocês estudassem isso, tá? Desse uma lida no próximo material que eu colocar lá no AVA. Que isso tudo que a gente está falando, a gente vai entrar num ponto bem complicado agora do Platão. É impossível fazer qualquer dessas questões na democracia. Para o Platão, a democracia é a representação máxima da emulação de uma virtude pelo vício. Platão é um antidemocrata, é um completo antidemocrata. E eu vou pôr uma explicação rápida para vocês aqui, o do porquê que Platão acha que a democracia é um conceito natimorto, que a democracia é viciosa por natureza. Bom, tem uma pergunta que eu posso fazer para vocês, que vai ser fácil de vocês me responderem. O que significa democracia? Quem me diz aí o que significa democracia?
Vocês sabem, vai. O que significa democracia? Nossa, que difícil escrever nesse negócio aqui. Nossa, eu perco tudo meu negócio que escrevendo aqui. Desculpem pela ortografia. Parece que estou escrevendo em grego, né? E na verdade eu tô. Eu já tô escrevendo em grego. Aqui pelo mouse fica dificílimo. Vai, ninguém vai me falar o que significa democracia, pessoal? Enquanto eu escrevo aqui, me falem o que significa democracia, por favor. Governo em que o povo exerce a soberania, como está no dicionário. Legal. Boa definição. Aqui tá, veja só, faz muito sentido essa definição. Porque qual que é a questão aqui? Ó? Aqui, em koiné, né, em grego ateniense antigo, a gente vai ter essa palavra, democratia. Né? A gente pode dividir essa palavra no meio aqui. Opa. Agora ficou feio o negócio aqui. Como que eu mudo de cor aqui? Vamos dividir essa palavra no meio. Se a gente transliterar, a gente vai ter duas palavras, né? Demos e Kratos. Né? Duas palavras. Demos e Kratos. Bom, o que seria o Kratos? Alguém sabe o que significa Kratos? E não me digam que é um personagem de God of War. Eu quero saber a tradução dessa palavra grega Kratos. Alguém sabe me dizer o que é? Bom, Kratos, meus caros, é uma das possibilidades da palavra poder, né? Poder. Só que não é qualquer poder, tá? Não é qualquer poder. Vamos colocar assim que vamos tentar a melhor, talvez uma transliteração boa que eu encontre para Kratos aqui pra gente é poder validado, poder válido, né? Vou colocar como poder válido, né? Poder efetivo, talvez. Por que eu tenho que fazer essa diferenciação? Porque existe outra palavra grega, que é arqué, que também tem esse sentido de poder. Né? Só que em arqué a gente tem mais o poder legitimado. A gente já vai entender a diferença disso. E demo. O que é demos? Não vou falar igual tem um cara que eu conheço que falou para mim uma vez que demos é demônio, que é óbvio, porque por isso que a democracia é ruim, porque é o poder do demônio. O que é demos? Esse vocês sabem, né? O que é demos? E aí? Mateus? É uma galera que vivia em volta da Grécia, Atenas, agora eu me perdi. Uhum. Pode ser. Era um povo antigo, não era? É povo. Basicamente é povo. Mas você colocou de uma forma bem interessante aí, porque não é só povo. Não é só povo, tá? É um povo politicamente qualificado. Ou seja, é o cidadão. Então, por exemplo, eu, você, somos cidadãos. Nós somos cidadãos. Logo, nós somos demo. Por que cidadão é o demos? Né? Por que o cidadão é o demos, pessoal? Porque existe também outra palavra, né? Outra palavra. Ih, eu fechei o negócio aqui, tô louco. Existe outra palavra que também significa povo, pessoas, em grego, que é
óculos, que também tem o mesmo significado de povo. Só que para óculos, a gente vai ter a definição de povo mais como multidão, né? Reunião de indivíduos. Ou seja, enquanto a gente tem em óculos um coletivo de pessoas, né? Um coletivo de pessoas, em demos a gente tem pessoas qualificadas por um poder político. Ou seja, um cidadão. O que te faz ser cidadão? O que te faz ser cidadão é ser brasileiro, é ter sua certidão de nascimento, seu RG, seu CPF. É um conjunto de qualificações jurídicas e políticas que permite que você esteja sob a égide do Estado. Ou seja um cidadão, tenha direitos políticos e etc. Correto? Não é só um conjunto de pessoas. Bem, por que para Platão isso já começa errado? Né? Vamos pegar outra modalidade de governo. Né? Por exemplo, a monarquia. O que é a monarquia? Tá? O que é a monarquia? Né? Mono, né? De um lado mono, monarquia, de um lado mono, singular, né? Singularidade, e arqué, não kratos, arqué. O que significa arqué? Bom, arqué é um poder que é seu por direito legítimo. Ou seja, é algo acima de você, fora da sua escolha, que te concede aquele poder. Por exemplo, por que o monarca é monarca? Porque ele tem direito sanguíneo, porque ele tem direito familiar, porque ele tem direito segundo o teocentrismo, a estrutura religiosa do local. Ou seja, ele é legítimo ao poder. Não é qualquer pessoa que é legítimo ao poder. É ele. Então ele tem um poder legitimado. Não é várias pessoas que vão ter esse poder. É aquele. Ele é legítimo aquele poder. Monarqué. Poder legitimado de uma pessoa só. Outro exemplo para ficar mais fácil. Agora em Kratos. Agora em Kratos. No outro tipo de poder. Geriocracia. O que é a geriocracia? Muito comum em Esparta, na Grécia. Gério, idoso, macróbio, o velho. Cracia, o poder válido efetivo, aquele idoso. Ou seja, a pessoa atingia a validade de ser mais velho, de ser idoso. Consequentemente, ela tinha agora o direito de poder ser validado a ela o poder. Então não é natural dela o poder. É graças à sua característica géria, né? Geriatra, sabe? O médico de idoso. Graças à sua característica géria, agora ele pode ser efetivado, ele tem uma possibilidade de validar-se como poder. Então, o que você precisa para ser monarca? Ser legítimo do arqué, do poder legitimado. O que você precisa para ser geriocrata? Ser velho e, por essa velhice, você poder ser validado ao governo. Né? Em Esparta acontecia isso, né? Quem assistiu 300 ou leu 300 sabe, né? O Leônidas não é o rei nem o governante máximo de Esparta, né? Ele é o chefe militar. São aqueles sábios idosos que governam Esparta, né? Geriocracia. Vejam só que interessante. Então, vocês conseguem entender isso daqui? Até aqui tudo bem? E por que o Platão fala, ó, isso aqui, beleza. Isso aqui, beleza. Isso aqui tá certinho, não vejo problema nenhum. Mas isso aqui é uma abominação na sua criação. Por quê? Para eu ser
Para eu ser geriocracia, basta eu ser velho que eu posso ser efetivado ao poder. Ou seja, o velho precede o poder, correto? O velho já existe, o poder vem depois. Para eu ser monarca, basta existir a legitimidade monárquica para ele agir pela arqué. O monarca precede o seu poder. Ele existe pela sua legitimidade. Demos. Ele é politicamente qualificado. Politicamente qualificado por quem? Pelo Kratos. Pelo poder. Sem Estado, sem Kratos, não há cidadão, correto? Quem dá seu CPF? É o Estado. Então, para ser cidadão, você depende do Estado. Para existir democracias, você precisa do demos. Correto? Se o demos só existe com o Kratos, se o demos só existe com o poder do Estado, e a democracia só existe com o demos, como ela é possível? Se o demos depende do Kratos e o Kratos depende do demo, como nasce a democracia? Ela nasce ilegítima, Platão. Ela é uma criação terrena e viciosa. Só existe demos se existe Kratos, se existe poder. E o Kratos dependeria da existência do demos. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? Estão entendendo por que a democracia para Platão é um paradoxo político? Estão entendendo? Porque para o Platão ela é uma contradição em termos. Ela nasce viciosa. Porque para nascer a democracia, alguém, antes de ser demos, tem que implementar o Kratos. Ou seja, a democracia ela tem que nascer de um autoritarismo individual que vai depender nada mais do que a existência terrena de uma legitimidade, uma vontade de uma experiência terrena de busca de uma virtude que por si é viciosa, como a gente está vendo aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Esperando aqui. Bom, meus caros, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui, então. E semana que vem a gente continua. Hoje, por mim, tá tranquilo. Então, beleza. Então, tá bom, então. Agradeço a presença de todos. Eu vou colocar mais textos no Ava lá, espero que vocês leiam, para que a gente continue nossos debates na semana que vem. Tudo de bom na semana para vocês, um bom final de semana daqui 2 dias, um bom descanso, estudem bastante, não deixem de estudar. Esse modelo remoto depende do esforço dos estudos de vocês, organizadamente, planejadamente, isso é extremamente importante. Então, não deixem de estudar. E muito obrigado e até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.